Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Daqui é Hélder Correia. Hoje vou destrinchar aqui, aprofundar, refletir sobre algumas temáticas dentro da parte consciencial que acredito ser importante trazer para cima da mesa, digamos assim, sempre ressalvando que é apenas a minha opinião, limitada e compactada dentro daquilo do meu espectro de critério e, portanto, não é uma verdade absoluta, nunca seria, é apenas uma reflexão, como eu já expliquei, dentro destes temas que tanto gostamos e que eu partilho, compartilho e troco ideias aqui no canal. Por exemplo, até posso falar mesmo de conteúdo que vocês podem encontrar aqui no meu canal. É preciso ter em conta que cada partilha de vídeo, cada live tem um contexto e é preciso ter isso em conta. Por exemplo, vocês vão de notar que eu tenho vídeos onde estou a falar da parte consciencial, onde me deixo levar por uma narrativa que se tenta compreender além do ego. E logo aqui é preciso ressalvar duas notas importantes. A primeira é que existe aqui um contexto e não podemos levar isso à letra, no aspecto em que, se eu disser que vivemos numa ilusão de Maia, na realidade, quando estamos movidos pelo piloto de busca e de automatismo e de vigília, nós estamos num contexto que se mostra muito real, inclusive perigoso, porque estamos expostos às naturezas provindas da Terra, ao meio social e onde as coisas acontecem. Estamos a dar vida a um corpo material que ele dá sinais ao cérebro e onde tudo se processa realmente. Estamos num contexto familiar, por exemplo, onde, derivado à nossa ligação de sentimento e também de DNA biológico, para não falar do espiritual, se algo acontece a uma pessoa pela qual temos grande carinho, nós vamos sentir. Então, não poderíamos dizer que tudo isto é uma ilusão, quando na realidade, em outros momentos, sofrendo alguma espécie de pressão, nós vamos efetivamente mostrar, vivenciar e desfazer essa ideia que durante a gravação de um vídeo, por exemplo, isto é só um exemplo que eu estou a dar, estava a ser exposto uma noção diferente. Portanto, existe um contexto. É como lermos um livro. Quando eu estou a expor essa parte, embora eu não esteja a descartar a parte egóica, a parte material, mas é um momento de reflexão. Embora eu ache sempre importante contrabalançar mesmo essa reflexão. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Que eu posso refletir, flertar com qualquer tipo de narrativa que se busca tatear essa parte consciencial, de essência, de eu superior, chamem-lhe o que quiserem. Tudo isso é válido, tudo isso pode, inclusive, nutrir algum tipo de favorecimento para uma consciência que ouve este tipo de conteúdo. Por exemplo, podemos comprovar isso através de pessoas que dão palestras ou escrevem obras que nos trazem catarse, uma catarse que nos faz refletir. Portanto, interiorizou-se algo dentro de nós e, efetivamente, nós somos consciências imortais a viver uma experiência num corpo que que tem um limite biológico. Inclusive estamos dentro de um conceito de tempo que ele próprio também é limitado, é linear, tem um início, um meio e um fim. Nós sabemos que, consciencialmente falando, nós somos eternos e tudo isto tem que ser equilibrado. Nós devemos equilibrar a parte em que, sabendo que não somos apenas isto, um corpo biológico, uma mente, um ego, mas também que estamos inseridos nisso. E por isso é que a ideia que eu vejo dentro das correntes espiritualistas, essa moda que pegou de falarmos da Matrix,
Tudo bem, é válido, mas é preciso entender o teor, o critério, o contexto em que isso está a ser dito. E mesmo para a pessoa que assimila esse tipo de conteúdo, para não falar da pessoa que está a divulgar esse conteúdo, ambas têm que ter essa noção de que se eu disser que vivo numa Matrix, ok, em que contexto é que eu estou a dizer isto? Efetivamente, nós temos padrões de sociedade, informação à superfície que é divulgada às grandes massas, sabemos que o nosso planeta, a nível político, é controlado por um sistema financeiro que não olha muito à parte consciencial. Tudo isso nós sabemos, mas assim também sabemos que se nós nos dispormos a uma pesquisa, temos obras magníficas, e não só de agora, ao longo de muitas décadas e muito lá atrás já se falava em temas espirituais, conscienciais, grandes obras existem, inclusive das capacidades parapsíquicas que todos nós temos latentes em nós, sejam elas anímicas ou mediónicas, elas sempre existiram no ser humano encarnado ao longo da sua evolução. É claro que isto sofre alguma diferenciação e também existem diretrizes que explicam essas mesmas capacidades mais afloradas numa encarnação, menos. Tudo isso tem um viés mais individual que nunca se pode classificar como regra. Mas, resumindo, é preciso ter cuidado, porque existe sempre esta busca que eu tento fazer em mim próprio e que eu tento passar para quem assiste o meu conteúdo, de que nós vivemos numa Matrix, ok, vivemos numa Matrix sobre um contexto metafórico, procurando os assuntos de essência, de consciência, que nos levam a esse caminho evolutivo ou de reconhecimento, não enquanto mente ou enquanto ego, mas sim enquanto consciência. Entendo isso, inclusive fazendo uma meditação, interiorizando mais o nosso aspecto de consciência, de espírito, nós vemos melhorias significativas e efetivamente somos espíritos encarnados, e isso é o que nos fez encarnar, isso é o que somos, inclusive, ao invés de corpos, mas temporariamente servimos a um corpo que seria o templo da nossa alma, como também algumas correntes espirituais denominam o templo da nossa alma. Devemos respeitar, compreender e criar uma noção dentro deste ioiô entre a vida corriqueira, a vida dentro de uma rotina, de um contexto social, a vida estruturada que nós a compreendemos, é efetivamente algo que não temos que descartar, mas sim compreender dentro desse processo. Inclusive, nós, e falo para aqueles que vivenciam projeção da consciência, verificamos, como eu já próprio verifiquei, que se eu tiver desdobrado, mas ainda dentro do meu campo áurico, na faixa de atividade do cordão de prata, ou o que lhe quiserem chamar, o nosso campo que envolve os veículos de manifestação, percebo que as narrativas oníricas ou até mesmo semi-projetivas, com semi-lucidez, as narrativas vão beber muito à parte egóica, à parte mais densa, à parte vivenciada aqui. E notem que quando eu digo densa, não estou a fazer julgamento daquilo que seria mais aceite se for sutil e menos aceite se for denso, de parâmetros de julgamento. Esqueçam isso. Quando eu digo denso, é pela própria espessura vibratória, que é efetivamente mais densa dentro dessa compreensão que está nos seus primórdios de se compreender perante a parte divina. Então, continuando, tudo isso que vivenciamos cá, se for tido como única coisa que existe, traz-nos problemas, e nós vemos isso ao longo das décadas. E sabemos que esse não é o caminho. Mas também não vamos criar aqui uma anulação, descredibilizar ou não valorizar a experiência dizendo que isto é uma Matrix, que é uma ilusão. Tudo bem, é uma ilusão, ok, qual é o contexto?
Se fosse assim, se tudo isto é uma ilusão, nós somos consciência, e estar aqui ou não estar não traz algo que nos acompanha, toda a informação que temos na nossa aura, o nosso registro individual acáshico, quando nós voltamos para o plano espiritual, tudo isso nos acompanha. E depois, como muita gente gosta de falar do karma, todos esses lastreamentos entre relacionamentos, sentimentos de carência, tudo isso precisa ser interiorizado e provavelmente podemos voltar a reencarnar para compreender esses aspectos que ainda nutrimos em nós, algo que está em falta. Então nessa aura, essa nossa aura individual, ela fica com todas as vivências registadas. E se ela fica com tudo registado, e se nós vemos que tudo isso precisa ser resolvido, interiorizado, então há um cunho de grande importância nessa experiência. Será que podemos lhe chamar ilusória? Não a experiência em si, mas sim a maneira como a interiorizamos, a maneira como reagimos interiormente, que depois se reflete no exterior, àquilo que sofremos enquanto pressão dentro da identificação egóica e a maneira como vamos reagir, vamos maturar todo o nosso, vamos lhe chamar, jogo de pensamentos, emoções e sentimentos. Tudo isto é que vai definir o que é que realmente é essa tal de ilusão, essa tal de Matrix, porque o contexto vigente sempre esteve lá. O meio que estamos encarnados, todo o contexto que estamos inseridos, sempre esteve lá. Mas nós percebemos, as pessoas que procuram esse aprofundamento, percebem que essa compreensão sobre elas próprias e a maneira como tudo é observado pode sofrer uma mudança, uma informação que foi absorvida, onde nós podemos nos tornar mais do que estudiosos e assimiladores de informação, tornarmos-nos em sábios, sabedoria expressa na prática, que aí resulta na verdadeira materialização, compreensão e interiorização real do contexto. Portanto, é muito bonito expressar nas camadas mais superficiais de diálogo a palavra Matrix, alegando que isto tudo são os véus de Maia e que tudo é uma ilusão. Inclusive, tudo isto também não é bem como nós expressamos, tudo isto deve ser, e a gente deve procurar compreender melhor todas estas expressões que utilizamos e que se tornam moda no contexto espiritual, mas existem essas ilusões dentro de nós, perante as expressões, perante o contexto. Isso podem efetivamente ser ilusões para nós, mas depois de ainda lá estarem, tudo o que interiorizamos, isso sim, pode deixar de ser algo que nos move. Vamos dar aqui um exemplo, algo que nos move em piloto automático e tornando-se uma ferramenta, um meio de nos fazer maturar, criar uma evolução aí sim em nós, que pode ser sentida, compreendida, expressada realmente, e melhorarmos esta compreensão que aqui estamos. Portanto, não vamos desvirtuar toda a situação, levando e trazendo um viés de liviandade para o contexto que estamos inseridos, que é o mais real que podemos ter. E claro, todo o contexto espiritual também deve ser, tem muita importância, mas dentro da parte material. E eu dou, enquanto experiência individual, dou-vos o testemunho de que grande parte das coisas que eu assimilo da parte extrafísica para mim, para a minha vida, tem quase, vamos dizer assim, 90% de peso está nos contextos da vigília, das maneiras como eu reajo, das interações. Tudo isto são grandes aprendizados nesta escola, para todos nós enquanto consciências, nesta escola que é a Terra.
Portanto, deixo aqui as notas de que sim, muito válido o gesto de meditar, a meditação, a leitura de grandes obras, explorar melhor para quem se percebe com uma capacidade parapsíquica e que possa ajudar outras pessoas em fraternidade, é muito válido, mas nunca entrando nesta moda quase que pegou, que vemos aí em materiais de grande visibilidade, onde tudo sofre assim uma narrativa muito à superfície, às vezes até sensacionalista, de dizer que tudo é uma Matrix, que nós somos extraterrestres, seja qual for a narrativa, ok, assimilem, mas procurem interiorizar o aspecto em que será que tudo isto aqui está a ser íntegro? Qual o propósito deste conteúdo? Eu vejo aí conteúdo que não faz o mínimo sentido, desvirtua completamente o contexto real, material ou extrafísico, a servir a outros propósitos de interesse. Portanto, busquem, inclusive, coisas ridículas. Existe um senso comum, vamos dizer assim, uma média daquilo que é estudado e expressado ao longo das décadas, dentro destes parâmetros. E há coisas que não existem sequer. Podem existir updates, digamos assim, coisas novas que vêm para cima da mesa, mas tudo isso não deixa de precisar de ser analisado, destrinchado e passar pela filtragem do bom senso. Devemos sim dar abertura a compreender coisas novas para cima da mesa, mas sempre com os pés assentes na terra e assimilando realmente. E, por exemplo, uma coisa nova que foi trazida, vamos guardar na nossa base informativa e vamos tentar ver se existem outras pessoas a vivenciar o mesmo. Se não existem, nós próprios, enquanto científicos de nós próprios, perceber se isso acontece também connosco. Não acontece, vamos aprofundar, não vamos ter nada como uma verdade absoluta. Ok, pessoal? Foi só aqui um momento de reflexão para todos nós. Muito obrigado por estarem desse lado e até um próximo vídeo.